Shalom, meu irmão, graça e paz. Dando continuidade a essa série de mensagens sobre fé, como obter fé para novas conquistas. Antes de dar continuidade a esse vídeo, te peço que você se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos ajude a compartilhar esses vídeos para que a gente possa levar esse reino a toda criatura e que a palavra do Senhor possa ser pregada, amém? Bom, nós estamos falando sobre a história de Cornélio. Como Cornélio, ele era um homem íntegro, a palavra diz que ele era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. Cornélio era um homem que procurava andar em integridade com Deus. Olha o que o texto fala em Atos capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente Deus em oração. Então esse homem ele tinha uma vida de oração, esse homem ele tinha uma vida com Deus. A palavra diz que ele era um homem que conhecia, era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha essa intimidade com Deus. Mas alguma coisa na vida de Cornélio precisava acontecer. Alguma coisa na vida de Cornélio tinha que acontecer. Cornélio ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Cornélio ainda não conhecia Yeshua. Cornélio precisava conhecer Jesus para que algumas coisas na vida de Cornélio fossem mudadas. E é disso que eu quero falar com vocês aqui. Em Atos capítulo 10, no versículo 11, um pouquinho sobre a história de Cornélio. Lemos a respeito de Cornélio que, embora fosse temente a Deus, ele não era salvo. E nós precisamos entender isso. Cornélio ele não era salvo, porque ele precisava ainda conhecer Yeshua, ele precisava conhecer essa mensagem. Deus queria se revelar a Cornélio. Então Deus envia anjos na casa de Cornélio, para que ele vá até uma cidade chamada Jope, procurar um certo Simão Curtidor, e ele estava hospedado nessa casa. Então Deus ele precisava, Deus queria se manifestar a Cornélio através de Yeshua, para que a salvação viesse na vida dele, viesse na casa dele. Então Cornélio ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um anjo resplandecente que aparece a ele, e esse anjo avisa Cornélio para que Cornélio ele vá até uma certa cidade, procurar por uma pessoa chamada Pedro. Então Cornélio prepara os seus servos, mas que ele mais confia, e envia essa cidade, para que, chegando na cidade, eles pudessem falar daquilo que Cornélio teve, daquilo que Cornélio viu, e que pudessem convidar a Pedro para que viesse até Cornélio. Pedro também tem uma visão, quando desce um lençol sobre ele, quando ele está orando, Deus aparece a Pedro através de lençóis, e aparecem ali alguns animais que não é de costume dos judeus comer. E Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro não entende aquilo, e Pedro ele contesta, por 3 vezes ele teve aquela visão, ele diz: jamais eu comerei coisa impura. E Deus então se revela para Pedro, mostrando para ele que não existe nada impuro naquilo que Deus purifica. Então Deus havia purificado algo, Deus queria falar justamente com Cornélio. Toda essa visão, toda essa história de Cornélio, na verdade, Deus quer mostrar para Pedro que ele também é Senhor dos gentios. E essa é a vontade do Senhor, essa era a vontade, que Pedro tivesse essa revelação. Então esses homens chegam na casa de Pedro. Pedro ele sai de sua residência e vai para a cidade onde se encontra Cornélio. O que nós podemos entender de tudo isso aí? O assunto é fé, como obter fé para novas conquistas. Cornélio ainda não ouviu falar de Jesus. Cornélio ainda não tinha conhecimento de quem era Jesus. Então teria que ter alguém que pregasse para ele, teria que ter alguém que falasse para ele, para que ele pudesse compreender aquilo que o Senhor, Deus tinha para falar com ele. Deus poderia usar os anjos para falar com Cornélio. Mas Deus, assim como um anjo apareceu e falou para que ele pudesse ir para uma cidade, a palavra declara que os anjos, eles desejam pregar esse evangelho. Mas não. Deus nos chamou para pregar esse evangelho. Deus nos chamou para falar essas boas novas.
Por isso você, meu irmão, que me assiste através desses vídeos, você é um evangelista do reino de Deus quando você compartilha esse vídeo. Você permite que outras pessoas também assistam esse vídeo. Você está compartilhando, você está fazendo isso e também permitindo que o reino de Deus ele avance. Mas eu quero continuar falando um pouco mais sobre essa história de Cornélio, até que Pedro ele faz essa viagem até a casa de Cornélio. Quando ele chega à casa de Cornélio, então ele vai agora começando a entender a visão que ele teve, por que ele teve aquela visão. Ele vai começando a compreender agora que Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoa nenhuma, porque Deus ele ama a todos, independente se é povos estranhos, se é povos estrangeiros, né? Porque a convicção, o entendimento que os judeus tinham que Deus ele era o Deus somente dos judeus. Não, mas ele é Deus de todos os povos. E Deus queria entrar na casa de Cornélio. Deus queria salvar a família de Cornélio. Isso é muito interessante. Cornélio ele foi instruído em chamar Pedro. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este é um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Atos capítulo 10, versículo 5. O texto de Atos do capítulo 11 relata o anjo dizendo a Pedro que pregaria o evangelho para Cornélio, o qual te dirá palavras que te salves tu e a tua casa. Atos 14. Por isso que Deus, na verdade esse texto, né, diz, olha, o Senhor Jesus ele vai entrar na sua casa, ele vai salvar você e tua família. De fato, né, foi o que aconteceu com Cornélio. Ele entrou na casa de Cornélio e Pedro, ele prega uma mensagem para que Cornélio e sua família sejam salvos. Então, a palavra da salvação, né, que vem por meio de fé, é para que eu e você, a nossa família, ela seja salva. Meu irmão, creia que a tua família, ela foi escolhida pelo Senhor e Deus tem propósito na tua família. Deus tem propósito de salvar a tua família. Agora, o que nós precisamos para que a nossa família seja salva, nós podemos aprender com essa passagem, nós podemos aprender com essa história de Cornélio, né? O que nós podemos tirar de aproveito dessa história? Primeiro, que a fé, ela vem pelo ouvir. Cornélio precisava ouvir. Se Cornélio não ouvisse as boas novas que Pedro tinha para dizer para ele, Cornélio não teria conhecimento de Jesus e talvez a família dele não teria sido salva. Mas pastor, talvez o que está acontecendo, talvez eu não sei o que você está passando, eu não sei os problemas que você está vivendo. Talvez você busque uma salvação dentro da tua família. Talvez você tenha buscado algo do Senhor. Mas é necessário que você ouça a palavra para que você possa compreender aquilo que Deus tem para você, o que Ele tem separado de melhor para você. Amém? Então a fé vem pelo ouvir, né? E eu ouço a palavra, eu declaro a palavra, eu confesso ela, não basta somente ouvir. Eu tenho que ouvir e confessar, né? Então quando eu ouço de Jesus, quando eu creio em Jesus e creio que Ele pode fazer uma mudança na minha vida, a minha boca confessa, a minha boca declara, a minha boca diz, eu creio, assim. Então por isso que o amém, assim seja, né? O crente ele tem que dar amém o tempo inteiro, né? Amém, assim seja, amém. Eu estou confiando, eu estou crendo que essa história pode mudar. Então essa história de Cornélio é uma história muito importante, onde nós aprendemos, primeiro, que Deus não faz acepção de pessoas nenhuma. Segundo, Deus tem propósito com a família, em salvar a nossa família, em salvar a nossa casa. Ele tem esse propósito dentro do nosso lar. Em terceiro, nós aprendemos também que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ver aquilo que Ele tem para nós separado. Nós precisamos entender tudo isso para que se cumpra a sua vontade em nossa vida. Então nós temos que estar atentos para ouvir essa história, nós temos que estar atentos para compreender. Então essa fé, né, o título dessa série de mensagens, Fé para Novas Conquistas, Deus vai falar muito contigo através de fé. Deus vai falar muito contigo através desse assunto fé, para que você possa entender bem esse assunto, para que você avance e atinja novas conquistas. Nós iremos falar no próximo vídeo, nessa próxima série de mensagens, nós iremos falar um pouquinho mais como obter essa fé, como essa fé pode ser usada também para cura, né? Pode ser usado para cura, pode ser usado para diversas situações dentro da nossa vida, tá bom? Vou te pedir que você se inscreva no nosso canal, o link está aí, tá ok? Dá uma curtida, né? Compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a divulgar o reino do Senhor. Já tem mais coisa para falar mais desse assunto, tem
muita coisa para falar sobre fé e você vai ver que você vai começar a decolar e ninguém mais te segura. Shalom.